Um cristão pode prosperar financeiramente? Existe algum erro ou algum pecado em ter prosperidade financeira? Então aqui a gente vai falar sobre a justiça, se é justo ou não ser rico, sobre como se tornar rico, bem-sucedido e próspero, tendo a fé, tendo a fé católica. Também vamos abordar aqui a respeito de o que fazer a partir do momento em que se é rico, como sustentar isso de uma vida justa. E esses são os assuntos abordados nesse vídeo. Antes de entrar propriamente no assunto, eu queria falar que sim, existem muitos versículos das Sagradas Escrituras, muitos trechos da Bíblia, por exemplo, que vão falar justamente sobre prosperidade, que vão ensinar sobre prosperidade, e outros que vão falar sobre pobreza, e que isso vai parecer um pouco contraditório. Tudo isso, no entanto, faz parte de uma mesma economia da salvação, e tudo vai ser explicado em seu devido tempo. Muito provavelmente o trecho da Bíblia onde isso gera maior confusão é o trecho do livro de Mateus, capítulo 19, versículo 24, mas tem todo o contexto aqui para explicar. Então, vamos ler o texto no Proclamação do Evangelho, do livro de Mateus, no capítulo 19, a partir do versículo 16. Alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Ele respondeu: Por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não cometerás homicídio, adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra pai e mãe, ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse-lhe: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Jesus respondeu: Se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu essa palavra, o jovem foi embora cheio de tristeza, pois possuía muitos bens. Esse trecho ele continua, e aí nós entramos no buraco da agulha. Então Jesus disse aos discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram totalmente perplexos e perguntaram: Quem, pois, poderá salvar-se? Olhando bem para eles, Jesus lhes disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O que esse trecho nos indica? Nós temos alguns aspectos aqui para falar justamente sobre prosperidade, falar sobre riqueza e se é possível ser rico, católico ao mesmo tempo. E bom, um spoiler é que sim, não só é possível, como muitos o fazem, sem cometer nenhum pecado. Vamos tentar entender o texto, então. Primeiramente, o rapaz chega até o Cristo e pergunta: o que faço para ser bom? Em outros sentidos, o que ele está querendo dizer é: o que eu faço para me salvar? Como eu sei disso? Por causa do complemento da pergunta que os apóstolos fazem após a afirmação de Cristo que os ricos não serão salvos. Os apóstolos, assustados, vão e perguntam: mas, ora, quem poderá salvar-se? O rapaz perguntou, o que eu faço para ser bom? Ser bom ali naquele contexto significava o que eu faço para ser salvo. Os apóstolos perguntam a mesma coisa: quem poderá salvar-se? Jesus Cristo dá ali os mandamentos, ele diz que obedece, e aí ele cobra o preço da perfeição. Você que tem muitos bens, doe tudo o que tem, me siga, viva com os pobres, enfim, independente do seu significado particular. Nós estamos tentando pegar a regra geral. O rapaz fica chateado porque tem muitos bens. Ou seja, se a salvação dele dependesse desse pequeno esforço, que não é pequeno, a gente sabe, pela perspectiva humana não é pequeno, mas se a salvação dele dependesse desse esforço, ele não seria capaz de se salvar. Muito antes, pelo contrário, ele preferia apegar-se àquilo que ele tem do que, abrindo mão, conseguir a salvação. É isso que o texto nos diz. Se por acaso você tivesse que se livrar de tudo que você conquistou ao longo da sua vida, e tudo aqui é tudo mesmo, não estou falando só de riqueza, não. Estou falando de família, estou falando de filhos, estou falando de amigos, estou falando de emprego, estou falando de nome, reputação, tudo que diz respeito a você. Se a salvação te custasse tudo isso, você teria capacidade de pagar esse preço? É disso que Jesus está falando, não propriamente da riqueza.
Ele sabia que a riqueza era aquilo que existia de mais apegado no coração do rapaz. É por isso que ele fala sobre a riqueza. E logo em seguida ele completa: é mais fácil o camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Por que ele afirma isso? Porque na época dos judeus, ser rico ou bem-sucedido ou próspero era o sinal de uma eleição divina. Então veja bem, qual que é a demonstração que Deus me ama? Qual que é a demonstração que eu sou eleito, que eu sou escolhido? Qual que é a demonstração que eu, de fato, tenho algo de diferente em relação aos outros homens? Para o judeu era a riqueza. Ali naquele ambiente, naquele contexto. Outra época, outro pensamento. Então, se você é um judeu e você é bem-sucedido financeiramente, sob determinada perspectiva, significa que Deus olhou para você e se compadeceu do seu sofrimento, da sua vida, e te presentear com o dom da riqueza. Então, para o povo judeu, ser rico era um sinal da salvação. Por isso eles ficam tão surpresos quando Cristo fala: ser rico não significa ser salvo. O judeu vai olhar para essa afirmação e falar: isso é um absurdo. Mas todos os judeus sabem que os salvos são aqueles que são ricos, prósperos, bem-sucedidos, aqueles que receberam uma graça específica de Deus e que, desse modo, conseguiram ser bem-sucedidos. Esse é o panorama da mensagem. Ele em nenhum momento fala explicitamente, ou melhor dizendo, até fala explicitamente, mas se nós colocarmos no contexto, nós entendemos que o problema não é a riqueza, mas é entender que não podemos julgar que somos salvos pela riqueza, e sim salvos por Deus. Por isso ele afirma: o homem não pode se salvar, mas para Deus nada é impossível, ou seja, para Deus é possível a salvação. E aí nós temos conselhos bíblicos a respeito da riqueza, dados pelo próprio Cristo. Ainda no livro de Mateus, só que agora no capítulo 6. Então veja bem, não existe contradição entre ser rico e ser católico, ser cristão, ser bem-sucedido, ser cristão? Não, e nós vamos entrar aqui no texto justamente para entender. Então em Mateus capítulo 6, versículos de 19 a 21, ele vai falar sobre não juntar tesouros na terra. Olha que loucura. Não ajunteis tesouros para vós, aqui na terra onde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões arrombam e roubam. Ao contrário, ajuntai-vos tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e os ladrões não arrombam nem roubam. Onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, aqui ele fala justamente sobre não juntar riquezas na terra, porque essas riquezas serão comidas, elas passarão, né? Tem aquele trecho, a gente sabe, da Sagrada Escritura, muito famoso: céus e terras passarão, mas sua palavra não passará. Então, aqui ele fala: se você juntar suas riquezas na terra, elas passarão e você não terá mais nada. Então, ajunte riquezas no céu, porque lá é a eternidade. A partir do momento que você entra na eternidade, você poderá usufruir dessa riqueza, que no caso aqui é o amor a Deus. Só que olha o que ele fala um pouco à frente, em não servir a dois senhores. No mesmo capítulo, versículo 24 somente. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou odiará um para amar o outro, ou se ligará a um desprezando o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Qual que é a indicação que esse trecho pode nos apresentar a respeito do dom do dinheiro, enfim, de ser bem-sucedido, da prosperidade? O significado próprio desse texto que nós estamos entendendo aqui é justamente o fato de servir ao dinheiro. E tudo isso vai ser complementado aqui no catecismo, que eu já vou entrar, tá bom? Não precisa ficar desesperados. Então, a princípio, Cristo ele quebra o preconceito de que o rico é quem entrará no reino de Deus. Não é porque você conseguiu uma certa bonança financeira, uma certa riqueza do mundo, que essa riqueza reflete basicamente na sua salvação. Não, porque nós somos salvos por Deus e não pelo homem, não pela riqueza, não pelos bens. Então, como se deve relacionar com o dinheiro? Simples. Colocando o dinheiro à servidão de Deus. Aqui ele diz: ninguém pode servir a dois senhores. Ou odiará um para amar o outro, ou se ligará a um desprezando o outro, não podendo servir ao Deus e ao dinheiro. O dinheiro aqui ele usa como exemplo. Então veja bem, ele fala: quando você se relacionar com o dinheiro, essa relação não pode ser de servidão, porque a sua servidão deve ser entregue somente a Deus. Significa que
Você não pode guiar a sua vida, construir a sua existência em cima de obter dinheiro, em cima de conquistar dinheiro. A sua vida é muito mais valiosa do que isso. E mais propriamente, o louvor que você oferece a Deus é muito mais valioso do que esse dinheiro que você pode conquistar. E aqui, retornando de novo nos versículos de 19 a 21, ele fala: não ajuntei dinheiro para vós, só que com o sentido de servidão. Então, quando você enriquece e coloca o seu coração nesse dinheiro, ali está a sua condenação, porque você busca ser salvo pelo dinheiro. Agora, quando você enriquece, mas coloca o seu coração em Deus, ou seja, você tem dinheiro, mas apesar disso ainda serve a Deus, ao invés de servir ao dinheiro, aqui você tem a sua salvação, independente ou não de ter prosperidade. Então, o que nós entendemos uma coisa: Cristo essencialmente não está preocupado que você seja rico. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado que você sirva a Deus. E isso nós entendemos justamente nos versículos de 28 a 33. Olhem bem. E por que ficar preocupados quanto ao vestuário? Aprendei dos lírios do campo como crescem, não trabalham nem fiam. E no entanto eu vos digo, nem Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como um só dentre eles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje está aí e amanhã é lançada ao forno, e não fará muito a vós, fracos na fé? Portanto, não fiqueis preocupados, dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Tudo isso os gentios o procuram, mas vosso Pai Celeste sabe que precisais de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Antes de você construir uma empresa e pensar em fazer dessa empresa crescer e tudo mais, você tem que entender que o primeiro passo para se ter uma empresa, para se ter um negócio lucrativo, é entender que essa coisa tem que estar direcionada e sujeito à vontade de Deus. Se você buscar as coisas do alto e todo o resto lhe será dado em acréscimo, aqui nós podemos entender, sim, muito claramente, sobre ser bem-sucedido, sobre prosperidade. Ora, se você fizer um trabalho bem feito, é evidente que você será bem pago, e também se você souber vender esse trabalho bem. Aí a gente tem uma série de questões que já não são mais do campo religioso, e sim do campo prático. A partir daqui, nós podemos até usar aquela máxima da igreja, que é: a graça pressupõe a natureza. O que isso quer dizer? Significa que Deus, onde Ele trabalha para que aquilo que já existe seja aprimorado e elevado à perfeição. É isso que significa. Antes de você, por exemplo, querer obter a santidade na virtude da castidade, você precisa desenvolver essa virtude sob uma perspectiva humana. Então, conduzir alguns esforços humanos que vão te fazer dominar esse aspecto da sua vida, da sua personalidade. Do mesmo jeito é para a prosperidade. Existe uma historinha muito antiga, bem capaz que você já conheça ela. Tinha um rapaz chamado Pedro. Ele ia todo dia na igreja, no mesmo horário, com a mesma doação e com a mesma oração. Ele pegava, colocava uma moedinha na caixinha lá de doações, sentava no primeiro banco e fazia a mesma oração todo dia. Deus, por favor, me faça ganhar na Mega Sena. Todo dia a mesma coisa. Aí fez isso por anos, nunca ganhou na Mega Sena. Um dia ele estava pensando em desistir de rezar, já estava de saco cheio. Aí ele colocou lá o dinheirinho na caixinha, foi sentar no primeiro banco, pensou, começou a rezar, né? Deus, por favor, me ajuda a ganhar na Mega Sena. Aí abriu as luzes assim no teto da igreja, parecia que o céu estava se abrindo, e de repente um raio de luz caiu sobre ele e uma voz do alto falou assim: pelo menos joga, Pedro. Ou seja, o que está falando aqui? Pedro rezou durante anos para ganhar na Mega Sena e nunca comprou um bilhete da loteria. Como é que Deus vai agir na graça se não houve o ímpeto natural, se não houve o esforço natural? Aqui nós entendemos um pouco sobre como funciona essa questão da prosperidade. Não adianta muito você ir lá pedir para Deus todo dia: Deus, por favor, me faz ficar rico, me faz ficar milionário, me faz ficar próspero. Não precisa nem ser rico e milionário. Vamos assim dizer, a prosperidade no sentido de: aí, eu sou um esposo e não quero mais que minha esposa trabalhe. Eu quero ganhar o dinheiro suficiente para sustentar nós dois, nossos filhos, nossa casa, todas essas coisas.
e você sempre faz a mesma coisa. E você não busca se aprimorar, não busca estudar, não busca fazer cursos profissionalizantes, não busca fazer aperfeiçoamentos técnicos, enfim, toda sorte de coisa. Formações são coisas que sempre são necessárias se você quer crescer na sua vida acadêmica, crescer na sua vida, na sua carreira, na sua profissão, enfim. E é evidente que qualquer oração, por mais assim, agradável a Deus que seja, ela sempre vai ser fraca se ela não for acompanhada de um ato concreto. Então, primeiro nós entendemos, Deus particularmente não está preocupado se você está sendo bem-sucedido ou não bem-sucedido, isso daí para ele não tem relevância nenhuma. Para ele está muito mais preocupado que você junte tesouros no céu. O resto, se Deus achar interessante, ele vai te conceder a graça da prosperidade, a graça... enfim, ele está muito mais preocupado na salvação da sua alma, que você um dia chegue a aperfeiçoar essa amizade que você já tem com ele, num nível de perfeição que você não consegue nem contemplar hoje em dia. O segundo passo, evidentemente, é fazendo aquilo que Deus exige, ou seja, construindo uma relação perfeita com Deus. Aí você vai para a construção do seu estatuto natural primeiro. Então você vai começar a fazer cursos profissionalizantes, você vai começar a fazer aperfeiçoamentos, você vai começar a empreender em algum ramo que você gosta, que você se interessa. E é claro que tudo isso vai vir acompanhado de um espírito de oração, vai vir acompanhado com um espírito, melhor, com uma espiritualidade mesmo, uma espiritualidade católica, autenticamente católica, porque o catolicismo nada tem contra a riqueza. Nós entendemos que o próprio Cristo não está preocupado com o seu estatuto. Contanto que você não viva para o dinheiro, não viva para a riqueza, mas entenda que a riqueza, ou o dinheiro, prosperidade, enfim, possa te trazer algumas ferramentas ou até confortos e que nada disso vai te tirar da cabeça de que o único meio de salvação é adorar a Deus, é estar junto com Deus e obedecer a Deus por meio da Igreja Católica. Se você fizer tudo isso, Jesus Cristo pode sim, te dar riqueza, prosperidade. Mas a verdade é que se a gente for parar para pensar, não precisa nem disso para ter riqueza e prosperidade. Nós estamos falando como ter riqueza e prosperidade dentro do aspecto da fé. Porque se você parar para pensar, muitos dos bilionários, dos ricos, nem sequer têm fé ou têm fé em coisas que nós, como católicos, sabemos que não são coisas corretas. Como, por exemplo, em lei da atração, ou essas maluquices que eles inventam dentro da cabeça deles. Nós aqui estamos falando de o quê? De uma riqueza que está sujeita à espiritualidade católica e ao entendimento católico. E para isso, nós vamos trazer o Catecismo da Igreja Católica, que vai falar justamente no trecho em que ele cita sobre o pecado do roubo. Ele está aqui lidando com os 10 mandamentos, e no trecho em que fala sobre o não roubarás, ele vai falar sobre a justiça no que diz respeito a dinheiro, economia e a empresas. Eu achei muito interessante trazer isso aqui também, porque se eventualmente, chegando à prosperidade, construindo uma empresa, um império, enfim, eu gostaria que você permanecesse católico e obtivesse a salvação apesar disso, ou junto com isso. O trecho do Catecismo que vai falar sobre isso, dos parágrafo 2419 até 2449, ou seja, são algo aí entre 30 parágrafos, em que vai tratar sobre esse tema. Mas eu quero trazer 2 trechos de 2 parágrafos que eu acho que vai ser o suficiente para sublinhar os 2 principais pontos que eu acho que, a partir do momento que você tem uma prosperidade financeira, você deve se preocupar para ter a sua alma salva e ir para o céu. O primeiro é sobre empresas. Como você, como dono de uma empresa, deve entender sua empresa segundo a fé católica. E o segundo é sobre salário. Cada um, respectivamente, vai estar no parágrafo 2432 e 2434. 2432 para empresa, 2434 para salário. Vou ler com vocês. No parágrafo 2432 do Catecismo, diz assim: os responsáveis pelas empresas têm, perante a sociedade, a responsabilidade econômica e ecológica por suas operações. Têm o dever de considerar o bem das pessoas e não apenas o aumento dos lucros. Entretanto, estes são necessários, pois permitem realizar os investimentos que garantem o futuro das empresas, garantindo o emprego.
Olha só como o catecismo, ou mais propriamente dito, a Congregação para a Doutrina da Fé, tem uma sutileza para tratar do assunto que é muito melhor do que a fraqueza de julgar um como ele aproveita disso, ele faz aquilo errado, ele faz isso errado. Não. Olha que beleza, que coisa mais bonita. Ele vai falar: os responsáveis pelas empresas têm o dever de considerar o bem das pessoas antes de considerar o lucro. Mas ele sustenta que o lucro é necessário. A empresa ela precisa ter lucro. Então aqui já cai por terra conceitos marxistas, como por exemplo mais-valia e todo o resto. Não, aqui eles falam, a empresa precisa ter lucro. Ela precisa que os trabalhadores forneçam para a empresa o sustento da empresa. E a empresa, com esse sustento, pode crescer e esse crescimento da empresa vai gerar mais empregos. Então veja bem, qual que tem que ser o primeiro objetivo da sua empresa? Gerar empregos e servir à humanidade. A parte de servir à humanidade não vai ser dita exatamente nesse parágrafo, mas vai ser dito no parágrafo 2428. Cada um deve poder tirar do trabalho os meios para sustentar a si e aos seus, bem como prestar serviço à comunidade humana. Se o trabalho humano individual ele deve prestar serviço à comunidade humana, o trabalho humano comunitário, que nós damos o nome de empresa, deve ter o mesmo objetivo, prestar serviço à comunidade humana. Então, a empresa ela tem uma função social e a empresa ela tem um objetivo. E esse objetivo, antes de ser o lucro, apesar de que o lucro é necessário, esse objetivo é a construção de empregos e a produção de um mundo mais justo. É realmente muito bonita essa percepção de empresas, de negócios, que é uma coisa que muitas vezes a gente não vê. A gente só pensa em empresa, lucro, lucro. Você contrata quando for necessário. Veja bem, contratar pessoas devia ser o objetivo das empresas. As empresas precisam crescer para que aqueles, os desafortunados, aqueles que não têm capacidade de conseguir um emprego, possam ter a possibilidade de ter um emprego. Por quê? Porque a sua empresa ela fornece não só um serviço à comunidade humana, mas também fornece os meios da comunidade humana subsistir. Então aqui nós entendemos, as empresas têm que ter em vista antes o ser humano. Isso aqui já vai contra todos aqueles, vamos assim dizer, todos aqueles exageros de cargas horárias extremamente cansativas, de chefes considerando que são donos dos seus empregados, falta de respeito, falta de humildade, enfim, tudo isso a gente tem que entender que nós, eu criei esse canal aqui, um dos aspectos foi o ímpeto financeiro, né? Porque um dia eu possa conseguir monetizar isso aqui de alguma maneira e futuramente vinha construir minha empresa, conseguir dar empregos para as pessoas, enfim. Então veja bem, eu, como um futuro patrão, se tudo der certo, qual a perspectiva que eu tenho que ter? Eu tenho que ter a perspectiva de que a pessoa vale mais do que o cargo que ela cumpre. Veja bem, não estou querendo dizer para ser omisso, a pessoa tem que ser omissa quando sua obrigação. Não, eu estou dizendo que a pessoa só vai cumprir o cargo, um dos aspectos, ela só vai cumprir o cargo corretamente quando ela como pessoa for respeitada. Um dos aspectos, tá certo? Então aqui nós vemos que a empresa e os responsáveis pelas empresas têm que respeitar a dignidade humana muito mais do que a própria empresa. As pessoas têm que considerar a dignidade humana, a pessoa que está ali perto dela, o ser humano que está ali, o próximo que o Cristo fala, considerar muito antes de pensar no lucro, de pensar na empresa. Por exemplo, no caso de, quem sabe, um familiar passando por uma necessidade, a gente sabe que ele não vai, não só uma necessidade, estou falando, por exemplo, um familiar dele está doente, ou um pai de família que a esposa está mal, os filhos estão maus fisicamente, doentes, né? E aí ele não apresenta tanto rendimento, e aí vai lá e cobre, o homem fica doente, e fica toda a família doente, e você condenou aquele homem a não conseguir trabalhar, porque você foi um péssimo patrão, você não conseguiu criar um ambiente favorável para que o trabalho dele surja, para que o serviço dele à comunidade humana surja. Então, como patrão, nós devemos servir também os nossos empregados. Servir no sentido de
criar um ambiente favorável para que o trabalho surja, para que o trabalho seja nutrido, para que o trabalho seja uma manifestação real do seu próprio coração. Olha que coisa linda se as pessoas como patrões entendessem isso. Eu devo criar um ambiente onde a pessoa consiga efetivamente, vamos assim dizer, florescer todas as suas potencialidades. E aqui, propriamente dito, nós teríamos bons patrões de uma sociedade muito mais justa. E aqui, sobre o salário, no parágrafo 2434, vai falar: o salário justo é fruto legítimo do trabalho. Recusá-lo ou retê-lo pode constituir uma grave injustiça. Grave injustiça, pecado grave, pecado mortal. E aí ele vai criar aqui, a igreja, ele não, né? A igreja não é um catecismo sozinho, a igreja, ela vai nos dar aqui alguns critérios avaliativos para se julgar qual o salário justo para uma pessoa. As necessidades, as contribuições, função, produtividade, situação da empresa, o bem comum, né? Enfim, deve garantir aquele indivíduo e também o ambiente que ele vive, o trabalho a família que ele constitui, deve garantir pelo menos o mínimo da subsistência, ou aquilo que é necessário para a subsistência. Veja bem, não estou falando de você dar o mínimo, não estou falando que se você... aqui ele fala também, né? A situação da empresa. Então, se a empresa tiver um cambaleante, você deve garantir que pelo menos seus funcionários recebam aquilo que lhe é justo, que lhe é devido, tá certo? Aquilo que seja suficiente para que eles consigam florescer. E aqui também vai falar: a remuneração do trabalho deve garantir ao homem e a seus familiares os recursos necessários a uma vida digna no plano material, social, cultural e espiritual. Veja bem, se sua empresa ela está crescendo e você consegue contratar um número X de pessoas, certo? Digamos 3 pessoas. Sua empresa está crescendo, mas ainda não é gigante. Você contrata 3 pessoas. O salário para essas 3 pessoas deve ser o suficiente para conseguir dar recursos para que ele se sustente no plano material, ou seja, comida, remédios, roupa de cama, produtos de higiene, social, ou seja, a sua existência social não está sendo ferida no sentido de que socialmente ele consegue se apresentar como um trabalhador, como alguém que é bem remunerado. Cultural, aqui nós temos vários aspectos, vamos assim dizer, não só do salário, aqui fala do salário, a gente pode falar também de carga horária, a gente pode falar também de hora extra, a gente pode falar também de psicólogos, né, de ter, vamos assim dizer, pelo menos acesso, ou pelo menos a recomendação, né? E aqui fala espiritual, então, por exemplo, a pessoa ter capacidade de participar de uma missa, uma capacidade de poder rezar, enfim, participar de retiros, entende? Então nós, os patrões, têm que conseguir observar tudo isso. É evidente que quanto maior a empresa, mais difícil fica ter esse tratamento personalizado. E aí a gente tem que compreender o contexto também, né? Mas nada disso vai justificar um salário injusto. E aí vai falar: o acordo das partes não é suficiente para justificar moralmente o montante do salário. Então veja bem, hoje no Brasil nós sabemos o salário mínimo, hoje no dia que eu estou gravando, o salário mínimo é R$ 1.320. Se as duas partes, se o chefe e se o patrão e o empregado concordarem, aí você vai trabalhar o mês todo e vai receber R$600. O que ele está falando aqui? Que esse acordo não é o suficiente para justificar esse salário injusto. Não, mas ele concordou, vai usar como argumento o patrão. A igreja vai falar: não é o suficiente para justificar a injustiça que você está cometendo. Ah, mas não sei, mas que isso, que aquilo, mas ele está ganhando experiência. Não é o suficiente. Não justifica. Nós vivemos num mundo onde as pessoas precisam subsistir, e não só precisam subsistir, mas precisam subsistir como pessoas e não como bichos. Não vivemos num mundo onde nós devemos tratar as pessoas como bicho. Então dá um salário que seja suficiente para viver como bicho. Se alimentar, no máximo ter uma casa e olhe lá. Enfim, não conseguir nem comprar produtos de higiene direito. Não estou falando de ter tudo da melhor marca, não estou falando exatamente disso, não é esse o ponto. Estou falando de dar subsistência suficiente. Particularmente em São Paulo, por exemplo, a cidade é de São Paulo, é impossível o salário mínimo. O salário mínimo não é o suficiente. Pelo menos, sim, se uma pessoa da família só trabalhar, o salário mínimo não é o suficiente, por exemplo. Um exemplo, tá bom? Um exemplo. Estou usando aqui como exemplo hipotético, tá certo? Mas aí tem que analisar uma série de questões de contexto.
Aí você tem que, assim que chegar, né, nessa prosperidade, como católico, conseguir ter esse senso. E não só ter senso, mas criar um ambiente favorável para que os seus, vamos assim dizer, os seus empregados, eles consigam, né, expressar para você suas necessidades reais. Expressar para os encarregados suas necessidades reais, seus problemas reais. E que a gente não está falando de absurdo, não está falando de eu não consegui dinheiro para ir no show da Taylor Swift. Não, isso daqui é um absurdo. Se a pessoa, por mais que inclua aqui o cultural, olha, cultural a gente está falando de formação, de desenvolvimento, a gente está falando disso, não está falando de escutar show, uma coisa frívola, uma coisa passageira dessas. Não, a gente está falando aqui de assim, livros, fazer cursos, aperfeiçoamentos, como eu mencionei, inclusive programas de empresa que fazem, que fornecem aperfeiçoamentos, né, para os funcionários, para serem melhores, serem funcionários. Isso é uma coisa muito legal, é uma coisa muito católica, tá certo? Então a gente viu aqui esse vídeo. É um vídeo longo, espero que você tenha chegado até aqui comigo, tá certo? Queria também pedir que você deixe o gostei, se inscreva, chegou até aqui, e dizer justamente que se nós, como católicos, conseguimos prosperar, conseguimos criar esse ambiente favorável para as pessoas conseguirem florescer como pessoas, como entidades, como seres, tá certo? Como humanos, propriamente dito, como católicos, entendeu? Então isso aqui é o quê? Empresa para um católico, para católicos, para que todos consigam ver, a gente vai também vencer, por exemplo, aqueles discursos extremistas dos comunistas, dos progressistas. A gente consegue vencer essas falácias, porque vão viver num mundo onde a justiça é real, onde as pessoas recebem empregos, salários justos, têm empregos com cargas horárias justas, empregos que não demandam muito da saúde física, mental, psicológica. Se você for um bom chefe, você vai conseguir relacionar uma coisa com a outra. É difícil, é um esforço, mas ninguém disse que ir para o céu era fácil. Ainda mais para o rico, que ele vai ter um risco a mais, que é o risco de adorar o dinheiro. Queria desejar a vocês que Deus abençoe e dizer que eu os vejo na próxima.